Filmando. Filmando? Deixa eu pegar o celular aqui. Graças a Deus, igreja, boa noite. Bem. Nós lemos várias palavras aqui antes de começar o culto. Eu achei interessante a dinâmica da coisa, porque primeiro foi falado sobre tentação, depois foi falado sobre. Eu esqueci qual foi a sua palavra. 1 Coríntios 10, não lembro qual foi o tema, mas depois foi falado sobre vinde a mim para beber de graça da água da vida. Aí alguém falou sobre comer, o homem se farta das palavras da sua boca, um negócio assim, foi ele falou, mas foi também da língua, né? Então, assim, de alguma forma isso tem um sentido para nós, porque a boca fala do que está cheio o coração, e por mais que a gente tente camuflar, ignorar ou de alguma forma não levar em conta isso, nós precisamos sermos purificados. O Senhor quer buscar a sua igreja, e a sua igreja é sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Então, há necessidade não apenas de aprendermos o Evangelho e melhorarmos como criaturas, mas há necessidade de nascermos de novo, de sermos novas criaturas puras e santas, como é o nosso Pai, o nosso Senhor. Então é chegado o tempo de nós conhecermos o Senhor e sermos purificados e santificados pelo conhecimento dEle. Então, para nós começarmos a nossa palavra, eu quero trazer uma palavra rápida, que está lá em Provérbios, que foi o texto que eu li, a partir do capítulo 3, verso 5. Obrigado. Provérbios capítulo 3, verso 5. Quando der 9h30, 9h35, alguém me avisa, por favor, que eu estou sem relógio. Então, Provérbios capítulo 3, a partir do verso 5, ela diz o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de trigo os teus lagares, de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que a prata, e o melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Então aqui eu quero dizer o seguinte, para os irmãos, rapidamente, no verso 5. Confiar no Senhor implica no quê? Sempre que você confia numa pessoa, o que você coloca nas mãos dela? Literalmente, algo que você dá valor, algo que você de alguma forma estima, e aquela pessoa, pela sua habilidade, a sua capacidade de realizar, você tem a condição de confiar a ela, porque talvez você não confiaria em uma outra pessoa. Então, por exemplo, quem confia, qual que é o critério primário para você confiar em alguém? Conhecer. Como é que você vai confiar numa pessoa que você não conhece? Não é verdade? Então, se você não conhece, você não confia. Então, olha só a instrução aqui de Salomão: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Então, veja que é um choque entre o que eu penso e entre a confiança no Senhor. Sempre os meus pensamentos vão medir ou vão delimitar o quanto eu vou confiar no Senhor. Então, olha só, por enquanto eu só estou falando de lógica. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então, aqui é interessante que nesses dois versos, ele fala o seguinte: reconhecer. O que é reconhecer? É que aconteça o que acontecer, Deus está envolvido no que se passa de uma forma talvez pouco perceptível ou nada perceptível. Talvez você pense assim: poxa, quando eu viver hoje, não tem nem como pensar que é Deus que está fazendo. Só pode ser o Satanás, só pode ser o cão que está fazendo isso na minha vida, porque não tem lógica. Então, nem tudo, aliás, nada deixa de ter a participação de Deus. De alguma forma Deus está fazendo algo, ainda que imperceptível, para trabalhar e endireitar as nossas veredas. Aí eu te pergunto, que veredas são essas? Quando nós pensamos veredas, geralmente a gente associa a caminho, mas não é isso. Quando Deus fala em Isaías 55, na verdade Isaías 55 lá a partir do verso 8 mais ou menos, ele fala assim: os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem os meus pensamentos os vossos pensamentos, porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Os caminhos de Deus são caminhos mentais, são caminhos de pensamento, porque Deus é Espírito. Deus não é
uma pessoa de forma humana que anda na terra, por exemplo, embora já fez o ciclo de Jesus. Então, os caminhos de Deus são caminhos neurais, porque na verdade há um pensamento, há uma vontade e há um movimento. O movimento é a consequência da construção de pensamento e vontade. Vocês concordam comigo? Primeiro eu penso, depois eu sinto, então eu realizo. Então essa é a lógica e a dinâmica de Deus. Quando Deus fala de caminho, Ele não está dizendo de movimento, Ele está dizendo de construção. O que é construção? Quando Deus fala assim, que Ele veio realizar a obra, Jesus fala assim, João 17,4: Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me deste para fazer. O que é isso? Consumar a obra. Jesus, Ele foi perfeito nos seus caminhos. E o que isso significa? Significa que, segundo a lei de Deus, Ele simplesmente viveu em todos os mandamentos que eram cabíveis ao homem daquela época. Ele cumpriu tudo, então a mente dele pensava exatamente conforme Deus havia programado na sua palavra. Jesus, Ele é a Torá viva, Ele é a palavra em movimento, em expressão amorosa. Então não é simplesmente a letra. Jesus não era a letra em pessoa, Ele era a Torá viva. Ele era o quê? A palavra expressando-se no amor de Deus. Quando eu não tenho o amor de Deus em mim, a palavra serve para que eu condene meu irmão, para que meu espírito crítico aflore e eu aponte dele. Então, quanto mais eu conheço da palavra de Deus e menos do amor de Deus eu tenho, ou seja, menos eu conheço o Senhor, maior e mais enfático é o meu espírito crítico. Eu não tenho misericórdia, eu tenho acusação contra os meus irmãos. E quem acusa é quem? Satanás, o acusador. Então a lei de Deus não é para acusar as pessoas, a lei de Deus é para mostrar para eles seus caminhos. Só que o que nos revela os caminhos de Deus é a sua glória. Jesus Cristo é a glória de Deus. Filipenses 1, verso 27 diz o seguinte: Cristo em vós, a esperança da glória. Então, quando eu vejo a glória de Deus por dentro de mim, quando eu tenho a revelação das Escrituras sopradas pelo Espírito Santo, o Espírito vai me mostrar quem eu sou. E eu me vendo através dessa glória, eu tenho condição de receber o amor de Deus, porque quando Ele fala, Ele revela as Escrituras. Então, nesse momento de revelação, Ele começou a sua obra na minha mente. Quando alguém fala assim, aquele texto isolado de Filipenses 1, verso 6: Estou bem certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de terminá-la até o dia de Cristo Jesus. A boa obra é de renovação de mente, e Deus só vai renovar sua mente se Ele te revelar a sua palavra, porque o que Deus faz, Ele faz falando. Se Ele não falar com você, não tem obra acontecendo na sua vida, você está estagnado, você está parado, por isso a sua vida não anda, não muda. Você não tem prazer por Deus, você gosta das coisas de Deus, mas não tem prazer na obediência, porque o que Deus fala, a carne vem, se apodera daquele pensamento por causa da vontade contrária, e você tem motivos para não fazer o que Deus diz. Então esse é o lance da construção da obra. Deus quer construir em nós e endireitar as veredas, conforme nós estamos falando aqui. Então olha o verso 7 de Provérbios aí, ó. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme o Senhor e aparte-te do mal. Por que ele fala isso? Não seja sábio aos seus próprios olhos. Não pense que você sabe como lidar com o que você está vendo, porque nada do que você está vendo é de fato como você pensa. Existe uma realidade espiritual superior a qual Deus conhece, e Ele quer endireitar as suas veredas mentais para que você veja as coisas da ótica dele. Porque quando você vê da sua, você está enganado. Você vai fazer algo que vai pensar que, ainda que seja bobo ou ainda que seja mal, não vai trazer para você a resposta esperada. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: no verso 7, não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. O apartar-se do mal é o quê? Se antes vem o temor do Senhor, o que é o temor do Senhor? Provérbios 1, verso 7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É ou não é verdade? Então significa o quê? O que é o temor do Senhor? É o Espírito no qual Jesus se agrada. Deixa eu te mostrar uma coisa. Abre comigo em Isaías, capítulo 11. Isaías capítulo 11, eu vou ler o verso 1 também, para dar contexto. Aqui Isaías ainda está falando do Senhor, olha só. Isaías 11. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Agora olha o 3: deleitar-se-á no temor do Senhor,
não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. E ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Olha que interessante, quem se deleita no temor do Senhor, como era o nosso Senhor Jesus Cristo, olha como é que ele lida com as coisas. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos. Ou seja, Jesus não vai por fofoca, por diz que me disse. Jesus não vai pelo que ele vê, ele vai pelo que o Pai pensa. Isso é o temor do Senhor. Então Jesus se deleitava no temor do Senhor, ele tirava prazer daquilo, porque ele chegava a falar o seguinte: eu não julgo ninguém, quem julga é Moisés. E quando ele falava isso, ele está falando da lei, porque ele não veio condenar o mundo, ele veio salvar. O mundo não precisa de condenação, o mundo precisa de salvação. Então veja que o espírito da pessoa é o que vai levar a lei a cumprir o seu papel, ou a cumprir o papel que Satanás deu para ela. E Satanás deu o papel de acusação mediante a lei. Vocês estão entendendo? Então, volta para Provérbios lá, capítulo 3, vamos continuar a nossa conversa. Não seja sábio aos teus próprios olhos, mas teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então nós vimos que o mal é julgar segundo os nossos próprios olhos e segundo os nossos próprios ouvidos. Ou seja, segundo a carne ou segundo o nosso entendimento natural. E olha só o verso 8. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Aí, aqui é interessante ficar uma observação. Se você se apegar ao temor do Senhor e aprender a ver as coisas como Deus vê, o que vai acontecer com você? Você vai receber através disso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos, porque aquilo que você pensa é aquilo que vai te reger por dentro. Se você vive com um pensamento negativo, o seu corpo vai desfrutar disso. Se você vive com um pensamento de derrota, seu corpo vai desfrutar disso, tanto na saúde quanto na sua circunstância. E se você ainda tem responsáveis pela sua derrota, você está precisando conhecer o Senhor mais intimamente. Porque se você culpa as outras pessoas pelos seus problemas, você não encontrou o Senhor. Porque nós todos somos responsáveis por nós mesmos. Cada um vai dar conta de si mesmo diante de Deus. Se eu chegar diante de Deus e falar assim: mas a minha vida ficou assim por causa do fulano, do ciclano, do Beltrano, Deus, o Senhor viu isso? Deus vai fazer o dedinho assim para você: não, Senhor, eu te dei o Espírito, eu te dei a palavra, te ensinei. E por que você não conseguiu sair dessa? Ele vai lidar assim conosco, porque nós temos ouvido consequentemente, diariamente, praticamente a verdade, e temos nos posicionado segundo os nossos ouvidos e os nossos olhos. Então nós estamos precisando do que? Olha o verso 9. Na verdade o verso 11 vai explicar isso, mas antes eu vou fazer um intervalo no verso 9. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Aqui é interessante que ele fala de celeiros e lagares. Então, o que são celeiros? Celeiros são lugares de armazenamento. Geralmente são grãos que ficam nos celeiros. Mas lagares fala de vinho. Vinho, na palavra de Deus, geralmente ele tem um símbolo de alegria. Então, o Senhor está nos ensinando nesse meio termo de que a forma como nós lidamos com os nossos bens e as nossas finanças, elas podem produzir efeito até mesmo no nosso corpo. Porque ele fala o seguinte, no verso 7: teme ao Senhor e a parte do mal, será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. E aí ele emenda: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Aonde vai o vinho? Jesus ele chegou e disse o seguinte, lá em Mateus, nos Evangelhos: vinho novo vai aonde? Odres novos, e vinho velho em odre velho. Então veja que Jesus fala de vinho, e vinho é o lagar pisado por uva. Alguém pisa lá, esmaga a uva e de lá sai o caldo. E o vinho Jesus derrama onde? No odre. Quem é o odre? Você e eu. Então o vinho tem a ver comigo. O celeiro tem a ver com uma circunstância, tem a ver com o externo. Então a forma como eu lido com as minhas finanças trazem efeito para o meu corpo e trazem efeito para a minha circunstância. Estão entendendo? Então não é só questão de dar ou não dar, é questão de perceber que existe um efeito em cima do ato. Toda ação gera uma reação. Então a reação da natureza do cosmos, mediante a prática do princípio de Deus, é justamente esse. Deus pode abençoar a sua situação
e abençoa o seu interior, porque melhor é dar do que receber. Está lá em Atos, capítulo 20. Melhor coisa é dar do que receber. Então, se eu penso segundo os meus ouvidos, segundo os meus olhos, a minha mente vai dizer o quê? Não, melhor receber. E quem disse o contrário foi Deus, não foi outro homem. Então, se a palavra de Deus é o meu norte, o temor do Senhor me acompanha. E se eu tenho temor, Deus se compraz em mim. Deus se prazer em mim, porque o próprio Cristo deleitava-se no temor do Senhor que nós vimos. Então, o temor do Senhor é a sua capacidade e o tempo que você leva para obedecer. Deus fala uma coisa, quanto tempo você leva? Aí, nisso é medido o seu temor. Então, todos nós estamos num crescente processo, num constante processo de aprendizado e maturidade. Nós ouvimos a palavra e nós praticamos aquilo que aprendemos, ou não, é tudo facultativo, você escolhe. Porém, as recompensas, elas virão à medida em que eu colocar em prática o que eu aprendo. Uma criança é cobrada de uma coisa, um adulto é cobrado de outra coisa. E Deus sabe lidar com cada um de nós segundo a nossa estatura espiritual. Então, eu preciso crescer na graça e no conhecimento. E Oséias falava o quê? Oséias capítulo 6, verso 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, que Ele mandará sua chuva no seu devido tempo. Ele fala lá no texto. Então a ideia de que eu preciso conhecer e progredir conhecendo, porque o Senhor não tem limite, o Senhor é infinito. E o conhecimento de Deus é o que? É Cristo. Cristo é a sabedoria de Deus. Então, quando Deus quer me dar algo, Ele me dá a revelação daquilo. Então Deus vai me dar a palavra criadora do universo, que é o próprio Cristo, Cristo em mim. Então, por exemplo, tudo que Deus faz, Ele faz como? Falando. Então Deus quer te ensinar a criar as coisas a partir da sua palavra, mas não da sua palavra como vinda de você, mas da sua palavra vinda da boca de Deus. Deus fala com você e você libera a palavra que Ele falou. Quando você libera a mesma palavra, a palavra sai com um poder de materialização. Mas cedo ou mais tarde, aquilo que Deus te mostrou no seu coração, você vai ver. Mas isso é da prática. Isso aqui, a liberação da palavra é o crer. O ouvir da palavra é o gerador de fé. Eu ouço, Deus faz em mim. A fé. Eu falo, Deus vai para o externo e realiza o que Ele disse. Amém, igreja? Por enquanto? Então, a forma como eu lido com as minhas finanças vai determinar a fartura da minha vida e a alegria com a qual eu viverei. Olha o verso 11. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da tua repreensão. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai a quem quer bem. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Aqui eu quero fazer um parênteses. Você vê que no contexto de não confiar no Senhor, segundo o meu entendimento, segundo o meu coração, né? Nesse contexto de finanças, que ele também fala de finanças, logo ele mesmo é o seguinte: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor e nem te enfades a tua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai ao filho a quem quer bem. Então veja que nesse meio tempo, quando a gente não entende o que Deus faz, disciplina. Deus pega na curva. Deus fala 50 vezes, a gente não dá ouvido, Deus vem e, como diz um amigo meu lá de Campo Grande, dá um tropela na gente. Passa o caminho por cima lá. Mas a ideia de Deus não é destruir nem matar, a ideia de Deus é corrigir e ensinar o que Ele quer. Ensinar como se vence, como se vê, como se percebe tanto você, quanto as pessoas, quanto as circunstâncias da sua vida. Deus quer te ensinar a fé. A fé não é só esperar as coisas acontecerem. A fé faz parte da sua nova natureza. Você é constituído de fé. A sua nova natureza é constituída de fé. Deus é fé. Por isso que Ele te deu fé, porque é o que Ele é. Pode até soar meio vago isso, mas um dia o Senhor vai te esclarecer. Mas presta atenção em mim aqui. Se você não entende, Deus vem com disciplina. E se Deus vem com a disciplina, Ele quer mostrar o que com isso? Que você é amado. Porque quem não disciplina o filho, não ama. A palavra fala isso em mais de um lugar. Quem não disciplina, não ama. Porque a disciplina é para quem ama. Você não quer o seu filho passando dificuldade, passando problema, vivendo de qualquer jeito. Você quer o seu filho andando no caminho. Por isso a disciplina é Ele. E assim Deus faz conosco. Então quem não disciplina, não tem demonstração de amor, tem disciplina. Agora você vê, Deus, Ele pegou Jacó e disciplinou Jacó várias vezes, mas você não vê Deus disciplinar Esaú. Se você for olhar o contexto de Gênesis, você não vai ver mais nada sobre Esaú. Agora Jacó não, Jacó Deus foi, deixou ele lá 21 anos trabalhando e fez Jacó fazer isso, reconciliar com o irmão, não sei o que, mas Esaú você nunca mais vai falar.
Então, e lá em Romanos, Paulo chega a dizer assim, né, que Deus falou: eu amei Jacó, mas odiei Esaú. É meio forte isso, mas Deus, Ele tem os seus. Se você quer andar com Deus, Deus vai disciplinar você. Deus vai ensinar você, porque isso é prova de amor. Deus não está preocupado se você vai chorar, está preocupado se você vai conseguir perceber o verso 13. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Você só vai achar sabedoria e conhecimento no período da disciplina, porque aí Deus está colocando as coisas no lugar na sua vida. Salmo 119, vai comigo aqui, olha o que Davi entendeu. Salmo 119, olha o versículo 71. Salmo 119, versículo 71. E depois o 75. Diz assim, ó, 71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Agora olha o 75. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Davi falando. Aí ele fala lá no capítulo, continua 119 aí, ó, lá no verso 97. Fala assim, ó: quanto amo a tua lei e a minha meditação todo dia, os teus mandamentos me fazem mais sábio do que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os pés para observar a tua palavra. Não me aparte dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso detesto todo caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Olha que coisa linda. Mas veio do quê? Da disciplina. Veio do quê? Do tropelo de Deus. Deus pegou o Davi lá do jeito e deu para ele a maior promessa da palavra. O que era? Que haveria alguém sentado no trono de Davi para sempre, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando o Senhor disciplina, quando você passa falta de alguma coisa, não quer dizer que você nem sempre é consequência de algo que você fez. Às vezes é disciplina de Deus. Quer ensinar você a ter muito e a ter pouco. Quando você está solteiro muito tempo, Deus quer ensinar você a estar casado e a estar solteiro. Então Deus tem várias formas de lidar com as nossas fraquezas. E Deus vai pôr a gente para dar cara a cara com elas, segundo a ótica dele. E se nós não entendemos esse período de visitação, de disciplina de Deus, o que Deus quer, nós não vamos encontrar sabedoria. Que está lá em Provérbios. Feliz o homem que acha sabedoria, o homem que adquire conhecimento. E nós vimos que Davi achou onde? Na lei de Deus e na disciplina de Deus. Então, quando Deus me repreende, eu tenho que voltar a praticar o que eu não fazia. Antes eu não dava o que eu disse, mas agora eu vou voltar a dar. Antes eu não perdoava, agora eu vou perdoar. É o arrependimento, a palavra ensina. Então, sempre que Deus disciplina, tem algo na lei de Deus que Deus quer te mostrar por onde você vai. E pela comunhão, pela edificação da sua fé, que faz parte das práticas espirituais, que nós já falamos aqui várias vezes: oração em línguas, meditação na palavra, jejum, confissão da palavra, louvor, adoração e obediência aos mandamentos. São práticas que, quando você pratica constantemente, você vai desenvolver o seu homem interior, a sua nova natureza. Porque o meu justo viverá pela fé. E essa fé, ela é um entendimento de Deus na sua cabeça. A fé não é você acreditar que amanhã vai dar certo ou que tem jeito para a sua vida. Isso aí faz parte da fé, mas não é a fé. E é bom, eu tenho falado isso, tenho enfatizado, que é diferente fé de pensamento positivo. Pensamento positivo é você acreditar que uma coisa vai dar certo, não importa se Deus vai participar ou não vai. Você continua pensando que vai, e muita gente aí fora, sem Deus, consegue ter determinação e pensamento positivo. Só que a fé não, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então a fé, ela restaura você por dentro e te acessa, ela te dá a manifestação externa. Então veja que a fé, ela supre você por dentro e supre a sua circunstância. O pensamento positivo é só lá fora. O pensamento positivo é a coisa do bife, da carne. A carne é que quer as coisas de fora, Deus quer as coisas de dentro. Assim como ele escolheu Davi, de que forma quando mandou Samuel? O Senhor não vê como vê o homem, o Senhor vê o coração. Então Deus conhece o que tem aqui dentro, e isso é uma vantagem, mas também não é. Porque se Deus sabe o que tem aí dentro, e sabe que o seu coração é duro, mas você quer usar isso de argumento para enganar a pessoa que não enxerga o seu coração, aí Deus conhece. Então é uma faca de dois gumes. Então veja que o Senhor vem nos chamar ao arrependimento.
E o Senhor vem dizer o seguinte, que é a forma de nós recebermos o arrependimento é com a disciplina. Agora olha só, 14, porque melhor é o lucro que ela dá do que a prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Então significa o quê? Que quando você tem a sabedoria de Deus, você não fica preso ao que você conhece, ao que você consegue, ou ao que você precisa, mas com o que Deus te instrui nesse tempo. Você se desloga, desconecta dos fatos, para pensar como Deus pensa e ter visão de águia. A sua vida está aqui embaixo, está aqui a sua vida financeira, a sua vida espiritual, sentimental, ministerial. Aí Deus vem, Ele corta os laços de você e te ensina na sabedoria a olhar tudo isso aqui de cima. Aí o que acontece? Você vai ver que na verdade essas coisas dependem toda da regência dele. O que é isso? O que ele fala, você pratica. Quando você ouve a voz de Deus, Deus faz em você. Quando você pratica, Deus faz lá fora. Então, quando você ouve a voz de Deus, Deus está fazendo em você. Deus faz falando. Quando falou com você, Ele fez em você a obra dele. A construção de uma ideia que Ele tem para construir na sua vida. Porque na verdade você tem um propósito, e esse propósito precisa ser revelado a você através da palavra. Se Deus não falar com você, você não vai enxergar o que Ele tem para a sua vida. Você não vai enxergar qual é o seu propósito nessa terra. E se você não enxergar, você vai ser um dia julgado por Deus diante do trono, não pelo que você fez, mas pelo que você foi chamado para fazer. Se Deus chamou você para ser uma pessoa que vai auxiliar na portaria da igreja, você viver lá na portaria da igreja, não fizer mais nada além disso, você vai receber o seu galardão completinho. Agora, se Deus chamou você para ser de repente um empresário mantenedor da obra, você vai ser usado por Deus no ambiente empresarial. Às vezes Deus chama para ser político, para ser advogado, para ser médico, para ser dentista. Não tem só estar aqui dentro da igreja. Então tem vários chamados. Agora você vai descobrir o seu, não é pelo seu pastor pode te ajudar, mas quem vai bater o martelo é você com Deus. E quando você achar o seu chamado, você vai ter um prazer enorme em fazer o que você faz. Não tem coisa mais gloriosa para você. Pode estar o mundo quebrando, mas você tem prazer em fazer aquilo que Deus chamou, porque Ele te supre. Tudo que você faz na força de Deus, Ele te supre. Você pode não ter mais nada para dar, está no pior dia da sua vida, mas quando você vai fazer o que Deus precisa, Ele te renova inteiro, porque a palavra dele é fonte de vida e ela vem de dentro para fora. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, seu interior virá um rio de águas vivas. Esse rio é um transbordar do que tem dentro. Como é que pode uma bica de água liberar um rio de águas vivas? Só com o tempo. Tem que ter muito tempo para encher o rio. Para a biquinha assim não vai conseguir encher nada. Então, a ideia é que eu preciso ser preenchido para que quando eu falar, vocês recebam o que tem em mim. Amém por enquanto? Então, que oração, por favor? 9:24. Então, deixa eu falar rapidinho para vocês aqui. Avança comigo. Eu quero ter falado aqui, mas o Senhor quis falar aqui. Efésios capítulo 6. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Paulo está falando de relacionamentos a partir do capítulo 4, 5, está falando de relacionamentos, e aí ele chega no 6, olha o verso 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e honra tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na administração do Senhor. Então olha só que interessante, né? Até aqui Paulo fala. Quanto a vós outros servos, obedecei o vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Aí agora chega a chave. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor na força do seu poder. Aqui é o seguinte, Paulo está dando o segredo de você ter relacionamentos sadios em Deus. Esse assunto da armadura de Deus, Paulo vai concluir todo um contexto de conversa, onde as pessoas se relacionam umas com as outras, e elas muitas vezes
por causa de um verso que nós vamos ler agora, elas não conseguem manter ou sustentar um relacionamento sadio com ninguém. Sempre tem alguém que ela briga, sempre tem alguém que ela não consegue dar em algum momento mais cedo ou mais tarde. Então, para que a gente entenda esse verso 10, eu quero te mostrar o verso do capítulo 5, que está lá, Efésios 5,18. Olha lá, volta um pouquinho. Fala assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com salmos, entoando, e de novo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. Aí Paulo começa a falar de homem e mulher, marido e esposa. Aí ele entra no lar cristão, servos e senhores. O que é isso? Contexto de relacionamento: casa, filhos, trabalho. E Paulo falou o que antes disso? Enchemos o Espírito. Agora ele vai concluir esse assunto de relacionamento dizendo o seguinte: quanto ao mais, ou seja, quanto aos demais relacionamentos, e aí se vocês já ouviram, tenha em mente o seguinte: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quem é o Senhor? 2 Coríntios 3,17, Paulo fala assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali é a liberdade. Então, fortalecemos o Senhor. Quem é o Senhor? O Senhor é o Espírito. Agora, força do seu poder, está lá em Hebreus no capítulo 1, você não precisa ler comigo não, vou ver rapidinho. Hebreus capítulo 1, senão não vai dar tempo de eu falar o que eu quero. Lá no verso 3, fala assim: Ele, Jesus Cristo, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Olha que interessante. Quem é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder? O Senhor Jesus Cristo. E Ele quem é? A palavra. Então fortalecei-vos no Espírito. E aonde? Na palavra. Fortalecei-vos no Espírito e na palavra. Uma pessoa cheia do Espírito, ela não tem dificuldade com os relacionamentos. Pode passar momentos difíceis, mas ela tem estrutura interior para poder o quê? Se ajustar e manter a comunhão. Então o segredo de relacionamentos bem-sucedidos é se encher do Espírito. Depois você pode meditar em Efésios, aqui em todo o contexto você vai entender isso. E aí Paulo vai explicar o seguinte: revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Que coisa interessante. Num contexto de relacionamento, onde é que o diabo vai uma cilada? Nos relacionamentos. Nos da onde? Nos de perto, dentro de casa, com os filhos, e aonde? No trabalho. Olha que coisa interessante. Está tudo no contexto. Então o diabo, se eu não me revisto do Senhor, ou seja, do Espírito e da força do seu poder, eu vou entrar onde? Na cilada do diabo. Por quê? Olha o verso 12. Porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, e sim contra principados, potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O que vai acontecer aqui? Eu vou brigar com o meu irmão, com o meu filho, com o meu pai, com a minha mãe, com o meu funcionário, sem considerar que tem ali um satanás por trás se andando na minha vida. Eu vou tratar a pessoa como responsável de um problema invisível, que a pessoa pode até ter a sua parcela, mas eu não guerrei contra ela, eu guerrei contra o que está por trás. A pessoa eu amo. Porque a guerra não é contra a carne e sangue. Vocês estão entendendo aqui? Então, quanto mais cheio do Espírito você for, mais sensibilidade espiritual você vai ter para discernir quando é falta de caráter e quando é espiritual. Eu não vou entrar mais longe aqui, mas no próximo culto de segunda-feira, porque de quinta nós estamos falando de práticas espirituais, eu vou trazer esse contexto para vocês entenderem como que isso é relevante. Então tenha em mente que muitas brigas que você tem não é propriamente aquilo que você pensa que está acontecendo, que de fato é aquilo, ou o que você sente que de fato é o que você está sentindo. Tem algo por trás estimulando o que há dentro de você para que você reproduza um comportamento condizente, e assim você autorize o inimigo. Porque até do inimigo me fazer pensar ruim e sentir mal é uma coisa, está dentro. Mas quando eu falo ou pratico o que tem aqui dentro, eu autorizo ele a mexer fora. É por isso que Paulo fala, olha assim, aqui ó, Efésios capítulo 4, olha o verso 25 aí, ó. Efésios 4, 25, estou falando no contexto da conversa, ó. Por isso,
Deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Ira, dentro, falou, praticou, deu lugar para o diabo. Aí depois não entende por que vira o boné velho. Deus, você ora, mas você faz o contrário e o negócio piora outra vez. Você ora, depois faz o contrário e o negócio piora outra vez. Então o que eu preciso? Qual é o segredo? Me encher do Espírito. Amém, igreja? Amém. Então guarda isso no seu coração. Pratique os mandamentos do Senhor que Deus tem te ensinado. E você vai ver que Deus vai transformar você e a sua vida. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, pelo teu amor. Obrigado porque o Senhor é misericordioso, justo, compassivo, longânimo e clemente. E o Senhor visita até a terceira e quarta geração daqueles que o odeiam, Senhor, e não guardam os seus mandamentos, mas o Senhor é aquele que visita até 1000 gerações daqueles que o amam. Então vai ser a tua bênção sobre cada coração, sobre cada vida, sobre cada pessoa que nos assiste pela internet, que vai nos assistir. Que o Senhor venha enriquecer profundamente, que essa palavra frutifique nos corações. Porque Tu é a glória, Tu é a palavra de vida eterna, e só o Senhor, papai, que faz todas essas coisas. Obrigado desde já por tudo que o Senhor fez, faz e ainda fará através da minha vida e na vida dos meus irmãos, porque só o Senhor é digno do louvor e da majestade. Então nós rendemos esse culto ao Senhor e entregamos nas Tuas mãos toda a glória que pode surgir a partir de agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Oi?